Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um ramo de rosas bem fácil com um ninho cheio de ovinhos. Então, aqui nós não temos um risco, porque hoje eu vou fazer um raminho de rosas aqui e eu vou desenhar para você ver como que eu faço. Bom, primeiro a gente tem que pensar o que a gente quer. Se eu quero um reto, se eu quero redondo, se eu quero só um raminho no meio do pano. Eu quero fazer uma aqui, ó. Eu marquei com a unha aqui assim. Tá vendo? Acho que dá pra você perceber. E eu quero centralizar uma rosa. Eu quero colocar uma rosa mais aberta, uma mais fechada, uma daquelas viradas ao contrário e o botãozinho. E eu vou desenhar, eu vou começar aqui, ó. Eu tenho esse espaço aqui onde eu quero fazer o ramo de rosas. Depois eu quero fazer uma outra coisa aqui que eu não sei ainda o que é. Acho que uma paisagenzinha. Mas a princípio eu vou fazer, eu não vou colocar bem no meio, porque eu quero colocar 3. Se eu colocar aqui, eu vou ficar o risco muito pra cima. Eu vou colocar a rosa maior nessa, aqui no... Você viu que eu fiz assim, ó. Não vou riscar com o lápis porque vai sair tinta no pano. Então, aqui, o centro do pano, eu fiz nessa metade de cá. Eu vou colocar a rosa maior aqui, ó. Tá? Marquei o espaço onde eu quero que ela fique. Quero colocar uma rosa um pouco mais fechada. Vou colocar ela aqui. Olha, eu tô trabalhando com o pincel 6B, mas tá bem levezinho, porque só quero marcar o espaço que a rosa vai ocupar. Eu vou colocar aqui nesse espaço, acho que aqui assim, a outra rosa, aquela que fica viradinha ao contrário. Ó, como que eu vou marcar? Vou marcar um triângulo. O ideal é que você faça isso, você pode pôr um papel e daí você vai riscando dentro da proporção do teu pano no papel. Depois você passa com o carbono. Eu vou fazer aqui direto, tá? Bom, marquei as rosas maiores, então eu vou começar por essa daqui, que eu quero fazer assim bem aberta. A rosa, quando ela tá bem aberta, esse espaço que às vezes eu chamo de bojo, ele é menor. Então, eu vou dividir bem no meio. Assim, ó. Ó, tá no meio. Isso aqui vai ser aquela parte do bojo. Aí, eu vou dar um pouquinho de espaço aqui, ó, e vou marcar 3 pontinhos. Esse daqui, eu já vou fazer aqui a dobrinha, ó. Esses pontinhos vão ser a base da frente da rosa. Aqui dentro vai ficar o miolo. E aqui ficam aquelas pétalas de fundo. Eu gosto de começar bem no centro, eu faço a primeira pétala. Aí depois eu vou colocando pro lado, ó. No meio, uma, duas. Mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou fazer aqui uma terceira. Você viu que aqui, ó, eu já fecho uma, aqui praticamente eu já fecho a outra. Depois aqui embaixo eu já tenho uma terceira, que tá fechando aqui. Já vou colocar uma mais ou menos na mesma direção aqui também. Aqui, ó, eu tenho um espaço, eu vou fazer dobrinhas também. Você não precisa necessariamente desenhar todas essas dobrinhas. Eu só tô fazendo aqui para você ver como que eu vou preenchendo o espaço. Essa daqui, ela já é um pouco maior. Ó, 1, 2, 3, com 4 riscos. Então, um pra lá, um pra cá e um fechando. Você viu que vai ficando mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui eu tenho que colocar 2. Então, eu vou fazer uma aqui. Olha o meu risco de guia. Tá aqui. Uma aqui e mais uma pro lado de cá,
E com isso, ó, aqui como eu já fecho, ficou bem proporcional. Na hora de pintar, é sempre que eu vou dando um ajeitadinho aqui, ajeitadinho ali. Mas, enfim, aqui a gente tem a rosa mais aberta. Agora, essa daqui, eu vou fazer ela... Ah, essa eu quis fazer olhando pra cima, tá? E aqui, ó, você pode pôr assim, ó, mais pétalazinhas. Tá vendo? Você vai fechando. Essa eu quero fazer um pouco mais fechada. E ela vai estar um pouquinho embaixo dessa maior. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa eu vou marcar primeiro a parte ali, ó, aquela parte central do bojo dela. Marquei. Eu vou atravessar aqui com uma dobrinha. Olha, não se esqueça que aqui tá a minha referência, tá? Eu tô trabalhando o miolo dela já. Vou passar mais um pra cá, uma dobrinha. E aqui, ó, bem no centro, aqui é o miolo. Então, eu vou passar mais um pra cá. Ó, fechei aqui toda essa área do centro. Agora, isso aqui vai funcionar assim, ó. Mesma coisa, eu faço 1, 2, 3, 2, 3. Tá vendo como fechou? Agora, eu vou tirar aqui de cima uma pétala. A pétala, a rosa, quando ela tá mais fechada, as pétalas dela não são tão abertas assim. Ela fica um pouquinho mais fechada também. Ó, fechou ali, fechou aqui. Fechei aqui, fechei aqui. Aqui a última de baixo, aqui a última de baixo. Aqui no meio tem que fazer uma divisão, porque essas duas tem que ficar... elas têm que ficar mais ou menos do mesmo tamanho, ó. A mesma largura. Agora eu vou desenhar aqui aquela meio aberta. Eu tenho uma referência. Eu vou usar isso aqui, ó, uma gota bem grande. Já faço duas dobrinhas aqui. Agora eu vou tirar daqui de baixo, ó, uma pétala, daqui de baixo a outra pétala. Aqui eu ponho um triângulo. Olha como a gente já fechou a parte de cima. Agora, eu ainda posso colocar uma pétala aqui assim, mas só que agora essa pétala já vai estar viradinha pra baixo, ela tá atrás. Aqui a mesma coisa, ó, sempre mantendo a proporção. E aqui nessa parte, eu posso colocar uma pétala só, que tá por trás dessa. Nesse ponto vai sair a sépala. Ó, tá pronta a nossa rosa. Essas áreas aqui, você pode até fazer assim, ó, dobrinhas. Eu fiz na maior, mas eu não gosto de riscar porque é tão pequenininho. Então, a gente pinta e depois coloca aquela dobrinha. Assim como aqui e aqui. Tá, a gente tem 3. Agora, eu vou colocar aqui umas folhinhas. Ó, ela tá pra cá. Vou colocar uma pra lá e a outra pra cá, tá? 3 folhinhas ali. Porque eu quero colocar aqui um botãozinho bem fechado. Faço uma bolinha, puxo um rabinho aqui, ó, onde vai sair o cabinho. E dessa bolinha eu faço uma gota pra cima. Depois, bem no meio, eu faço outra gota. Ó, a gente já tem um botão. O botão bem fechadinho. Esse aqui ficou com um fundo muito grande. Acho que eu vou colocar aqui uma folha, assim, ó, saindo lá de baixo. Porque se eu quero preservar esse espaço para pintar alguma coisa, eu não posso entrar muito com nesse espaço aqui. Eu posso colocar nesse lugar aqui um botão que é aquele mais aberto. Primeira coisa, faço a bolinha de baixo também. Ó, puxo aqui o cabinho. Aí, o botão mais aberto, essa parte aqui, ó, você tem que trabalhar ela mais assim, mais aberta, não tão gotinha. Então, no meio, você vai pôr a sépala maior. Depois, aqui pro lado, você puxa assim, ó. Ó, como ficou bem aberto. Aí, você só vai juntar aqui, ó. Ó, você já tem o botão. Aqui pode até dividir assim. Bom, coloco mais 2 folhinhas pro lado de cá.
só para compor o espaço dos verdes, verde, verde, verde e verde. Aqui eu vou colocar uma, duas, três, mais uma aqui, 4, sombra, 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 sombra. Vou fechar aqui com uns cabinhos. Olha, o meu risco ficou assim, só que esse lado parece estar meio achatado. Então, eu vou colocar uma coisa verde aqui também. Vou colocar uma folhinha aqui. E vou colocar 3 folhinhas menores aqui. Ainda sinto... Não, agora já posso equilibrar agora com batidinho, ó. Faço um batidinho aqui, um aqui. Aqui nesse cantinho, tá vendo que ficou fininho? Eu faço um batidinho aqui. Isso vai me dar o círculo ali, ó. Bem certinho. Aí tá equilibrado de composição. Aqui posso até puxar assim uns rabinhos, ó. Eu me lembrei que uma amiga me mandou, olha, essa foto do ninho, tem uns ovinhos azuis lindos, aqui tem um passarinho dentro. Eu acho que eu vou fazer o ninho com esses ovinhos azuis aqui, eu vou aproveitar essa imagem. Então, eu posso encaixar esse ninho aqui, claro que eu não vou fazer ele assim de close de cima, eu faço ele mais deitadinho, mas eu posso pegar isso aqui, ó. Esse espaço. Aí, aqui fica a parte da frente. Ó, aqui, ele vai acabar por aqui assim. E eu posso colocar aqui mais umas 3 folhinhas. Umas 4 folhinhas. Vou colocar mais um botão aqui. Mais aberto. Aqui eu vou colocar um ovinho. Assim. 3. Gosto de 3 ovinhos. Aqui daí é ninho. Eu acho que vai ficar bem legal. Isso. Agora nós vamos pintar. Eu vou começar por essas folhas aqui. Eu vou começar por aqui e eu vou usar, para todas as folhas, eu vou usar o verde oliva. Ó, eu vou fazer uma forma assim, bem simples. Usei verde oliva, esse daqui é o rosa rose. Eu vou pôr um pouquinho do rosa rose junto com o oliva, só para a folha ficar um pouquinho mais queimadinha. Você pode usar a cor que você quiser, o verde que você tiver, não tem problema. Vou usar um pouquinho do marfim aqui, ó, no meio. E eu vou puxar esse marfim pra lá. Eu vou deixar assim bem arranhado. Depois eu coloco marfim aqui de novo e puxo pra dentro. Olha o efeito que a gente tem. Tá? Esta daqui agora, que eu vou fazer do mesmo jeito. Sempre começando aqui, ó, por baixo. Com isso eu quero dizer onde ela tá por trás de outras coisas. E eu jogo um pouquinho do rosa chá aqui, mas nunca puro. Sempre misture ele com o verde oliva. É só mesmo para dar uma queimadinha. Agora o marfim. E esse marfim, eu vou puxar ele para baixo. E deixe essa ranhura, tá? Não passe várias vezes, porque desmancha. Você tem que pôr outro, mas com outra tinta, deixando ali aquele risco.
Esse espaço aqui, ó, tá próprio para colocar uma dobrinha. Então, eu peguei a tinta só de um lado, ponho pra cima, saio daqui, ó, da linha, cresço e volto e termino aqui na linha. Ó, fiz uma dobrinha. Agora, nós temos essa folha aqui. Você viu que ela tá por cima daquele lado e ela tá por cima deste lado. E a gente vai fazer um truquezinho para poder separar uma da outra. Aqui, ó, praticamente eu vou preencher, mas eu sei onde que tá o risco. Eu vou colocar o marfim no centro, eu vou puxar esse marfim para cá. Agora, eu vou pôr o marfim do lado de lá, puxando para dentro. E agora, eu vou pegar só um pouquinho de marfim e vou fazer assim, ó. Tá? Só isso. Já separamos dessa. E a última folha que eu vou fazer para você acompanhar. É bem simples fazer a folha. Ó, vou colocar o rosa aqui, ó. Toda essa borda. Mistura, não deixe esse rosa puro. Embora as roseiras tenham as folhas assim com um tom de vinho, as folhas mais novas, mas a gente vai deixar elas assim, só com o queimadinho do rosa. Marfim no centro, puxando pra lá. Por que que eu tô puxando pra lá? É porque esse lado, a folha inteira, ela ficou por cima dessas outras duas. Então, eu preciso da luz aqui, ó, puxando pra dentro. Então, sabendo disso, eu já coloco aqui e já puxo esse lado esquerdo, puxo pra lá. E aqui, vou colocar ela bem clarinha, pra mostrar que tá por cima destas. Essas folhinhas aqui, eu risquei um galinho também pro lado de lá, nós vamos fazer com as mesmas cores, só que a gente vai fazer assim um pouquinho mais apagadinha. Ó, marfim, rosa e oliva. Marfim, rosa e oliva. Se você tiver um molde vazado com folhinhas, você pode, ao invés de fazer assim pintando, você pode fazer com molde vazado. Use 2 tons que vai ficar legal, vai ficar bonito. Depois eu posso pôr um pouquinho de luz. Não precisa nem colocar dos 2 lados, mas se você quiser, você pode, nada impede. Ó, só sujeirinha. Eu vou fazer esse botão usando rosa rose. Primeiro vou fazer aqui a cor rosa antigo. Se você não tem, você pode usar vermelho profundo, você pode usar um tom de vermelho, você pode usar um tom de púrpura, você pode usar o vermelho carmim. O tom de rosa também não precisa ser o rose, pode ser um outro rosa. Eu vou fazer uma pinceladinha aqui, ó, na ponta. Aqui até coloquei e vou deixar essa linha. Porque agora eu vou fazer a sépala. Até agora eu tava trabalhando com o pincel número 6. Agora eu peguei o número 2. E eu vou preencher essa área aqui toda com o verde oliva. Sempre faça o acabamento assim das coisas que você está pintando com o tom do verde mais escuro que você usou no teu trabalho. E aqui o verde nosso foi o oliva, então eu vou usar o oliva. Esse botão mais abertinho, a gente faz assim, preenchido. Você vai pegar o marfim, no caso que o marfim que foi o que a gente usou aqui para iluminar. Eu começo colocando um pouquinho de luz aqui, ó, nessa bolinha. Tá? Deixa assim clarinho, só de um lado. Não precisa vir até o final.
Depois eu pego um pouquinho de tinta e vou fazer essas duas sépalas de trás. E eu coloco a luz aqui, ó, na borda de fora. Você viu que eu comecei exatamente neste ponto. O de cá você vai começar exatamente neste ponto. Não comece dali, comece daqui. Deixa assim iluminadinho. Pode até colocar aqui, ó, uma dobrinha. Esse não puxei muito, vou puxar um pouquinho mais para colocar aqui, ó, um pouquinho mais de luz. Agora, esse é o segredo. Pegue a tinta, coloque exatamente no centro, entre os dois. Puxe para lá e puxe para cá. Você viu que a gente separou essa sépola aqui maior daquelas duas de trás. E esse lado de cá, que eu vou puxar um pouquinho mais de luz. Olha aí, ficou bem redondinho, até demais. Vou tirar um pouco aqui. Para finalizar, você pode pôr o pincel e dar uma puxada assim, ó. Dá uma puxada mesmo. Não precisa voltar arrumando aqui. Aqui nós temos já o botão maior. Então, já com o verde oliva, faço o acabamento. Opa! Com o pincel zero, faço o acabamento aqui, ó. Desse galinho. Junto essas folhinhas. Faço um acabamento aqui com um semi-contorno. Aqui também. Aqui nessas folhas maiores também vou fazer o acabamento. Não é preciso um contorno total. Eu gosto de fazer assim, só umas puxadinhas de pincel. Se você não gosta de fazer, não precisa. Isso é apenas uma sugestão. Eu gosto, porque olha que quando tem, quando não tem, dá diferença, eu acho. E aqui, só para finalizar a folha, eu vou colocar no meio delas com o marfim, uma pinceladinha. Ó, só vai iluminar um pouquinho mais. Não precisa nem ficar parelho de ponta a ponta. É só assim um brilho mesmo. Até nessas aqui também dá pra pôr um pouquinho. Assim. Então, as folhas eu vou fazer todas seguindo esse modelo aqui. Mas agora, nós vamos fazer o ninho, que ele tá por cima das folhas, mas ele tá por baixo de todo o arranjo do lado de cá. Pincel número 10 meio aparado. Nós vamos fazer o ninho usando ocre ouro. Às vezes eu chamo de amarelo ocre, às vezes eu chamo só de ocre, mas é o ocre ouro. Coloquei um pouco aqui na volta. Você viu que eu não tô fazendo assim bem certinho. Eu tô colocando tinta pelo meio, misturando. Tá, agora eu vou usar o sépia para fazer a sombra. E a sombra tá aqui dentro, na parte de dentro do ninho, que tem que ficar bem escuro. Ó, contornei os ovinhos. E aqui eu vou fazer assim, vou batendo o pincel, fazendo uma mesclagem. Aqui, ó. Por que que meu pincel desliza? Porque eu pego bastante tinta. Aqui eu vou seguir a linha da rosa, a linha da folha. Aqui a parte de baixo. Toda a área de sombra já tá preenchida.
Agora, aqui por fora, olha como eu pego o pincel, a tinta, bem assim, ó, de cima. Aí eu vou fazendo esse movimento, ó. É bem aleatório, mas eu preciso de algumas linhas de sépia em cima desse ocre. E não tem que ficar redondinho, pode cruzar. Aqui, ó, não vai ficar certinho assim, mas a gente vai trabalhar com pincel menor depois, tá? Agora, ó, sujei. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel bem duro. Ele tá aparado e tá bem durinho. Eu vou usar ainda o ocre. Com ele, eu vou fazer algumas linhas, assim, eu vou fazendo. Porque afinal, aqui, ele tem textura também, tem palhinha. Aqui não é redondinho, ele tem que ter pontas. Aqui, final, saindo pra fora algumas pontas. Agora, eu vou usar o marfim. Lavo meu pincel. O marfim só de um lado. E eu vou começar aqui em cima. Vou iluminar essa área. Vou iluminar essa área. Aqui, ó, vai ficar bem mais claro. Aqui vai ficar bem escuro, então eu não vou colocar muito marfim, não. Ó, tô cruzando alguns. Aqui já vou deixando só escurinho mesmo. Agora nós vamos fazer os ovinhos. Olhando aqui, a gente percebe que eles são azuis, mas tem um esverdeado. Então, eu vou colocar o azul Caribe, praticamente preenchi. E vou fazer um pouquinho de sombra com o verde bandeira. Pouquinho. Tô usando um pincel número 2. Ó, agora eu vou misturar bem para não ficar divisão. Um contorninho mais esverdeado. Vou usar o branco bem no meio e vou crescendo essa bola de branco para fazer ele ficar redondinho. Ó, mais uma pinceladinha, bem de leve. Quando secar, a tinta sempre escurece um pouquinho. Então, ele vai ficar o tom bem parecido com aquele da fotografia. Aqui, ó, essa área onde o ovinho tá por trás, eu vou colocar umas manchinhas com sépia. Já vou deixar a sombra ali, ó, mais escurinho, e depois umas manchinhas. Vou colocar umas manchinhas do lado de cá também. Agora eu vou fazer o outro, que é esse daqui. Mesma coisa, coloco o azul, depois o verde bandeira e o branco no meio. Agora, desse lado aqui, ó, um pouquinho de sombra, porque tem que separar daquele de lá. E vou pôr umas pintinhas aqui também. E aqui duas pintinhas. Agora, o último ovinho da mesma forma. Agora, eu vou colocar uma pinceladinha de branco para fazer um brilho em cada um deles. Vou finalizar com o marfim e o pincel 0. Agora, eu vou passar alguns risquinhos assim, ó, com o 0. Você pode trabalhar nesse movimento.
Ó, pode até cruzar alguns. É só para iluminar um pouquinho mais. Se você achar que ficou muito claro, você pode fazer a mesma coisa com um pouquinho do sépia. Você vai fazer assim, ó, alguns risquinhos também. Aí isso vai deixar um pouquinho mais escuro. Não quero fazer mais o meu, vou deixar assim mesmo. Só vou fazer aqui, ó, vou fazer com outro pincel, vou fazer com esse mais durinho. Aqui um acabamentinho. Com alguns fios assim, ó, de sépia. Esse vídeo nós vamos interrompê-lo aqui. Eu vou fazer as folhas todas. Quando a gente voltar na próxima aula, você já vai ter todas as folhas prontas, pra gente focar nas rosas e na finalização. Por hoje nós vamos parar. Continuamos na próxima aula. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.somalupinturas.com.br. Até o próximo!